8 de janeiro de 2022. Boa tarde, gente. Gente, eu tô com uma notícia muito, muito legal para dar para vocês. Eu conheço um rapaz, conheço bem esse rapaz. Rapaz jovem, saudável, né, forte. Foi passar o Réveillon numa cidade do Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte. Foi para um evento. Chegando lá, no dia desse evento aí, exigiram o passaporte sanitário. Ó. Não é lá nesse estado aí do Rio Grande do Norte que está uma governadora, no governo está uma governadora do PT, é a Fátima Bezerra, né? Uma senhora comunista, que está envolvido lá, parece que está envolvida lá no consórcio. Pois é, o ditador, hein? Ô, mulher democrática. Exigiu o passaporte sanitário. Bom, aí, os colegas desse rapaz, esse pessoal estava todo numa pousada, né? A pousada estava cheia. A maioria do pessoal da... Na verdade, todos que estavam na pousada foram para esse Réveillon. Esse Réveillon é muito conhecido lá. Aparece em São Miguel do Gostoso, o nome da cidade, ó. Aí eles foram para lá, aí chegando lá, botaram a pulseirinha. Quem estava vacinada, a maioria estava vacinada, né? Aí botaram a pulseirinha, 3 doses de vacina, ó, todo mundo com 3 doses, porque eles estão exigindo as 3 doses. Aí esse rapaz já teve o Covidão, né, em 2020. Aí ele apresentou o exame, os anticorpos neutralizantes, né? Aí ele estava lá, né? Estavam ativos. Aí ele foi, entrou, botou a pulseirinha também. Aí ele voltou para Brasília, né? Aí quando ele voltou para Brasília, esse pessoal que estava com ele, todo mundo teve Covid. 90% das pessoas que estavam na pousada tiveram Covid. Ele não teve, fez o exame e deu negativo, não detectado. Agora eu pergunto para vocês, a doença imuniza ou não imuniza, gente? Qual será a variante que rodou lá no evento? Será que foi a Ômicron, a Delta, ou foi a cepa inicial? Deve ter sido a Ômicron, né? Porque não é agora a terceira variante aí, é a terceira ou é a quarta, hein? Ah, eu nem sei mais, gente. Ó, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai vir a quinta, vai vir a sexta, vai vir a sétima. Esse vírus veio para ficar. Assim como os outros vírus que estão no mundo. Nós não podemos fechar a nossa economia, né? Não vê o que aconteceu aí? O negócio do fica em casa, a economia a gente vê depois. A inflação no mundo inteiro. Mas isso aí foi de propósito, gente. Nada me tira da cabeça que isso aí foi de propósito. Que o partidão lá, o Partidão Comunista, né? No mínimo, não adotou as medidas, né, necessárias para que esse vírus não virasse essa doença não virasse uma pandemia, né? Deixou o povo viajar e espalhou esse vírus para o mundo inteiro. Mas para mim a coisa é mais séria do que isso. Bom, então é isso, gente. Então a doença imuniza, a tese do Dr. Paulo Porto está certinha, né? Certinha. Bom, gente, mas eu tenho outro assunto para falar que é um assunto muito importante. Tem uma carta aí, uma manifestação daquele jornalista Alexandre Garcia sobre as prisões prisões que estão acontecendo relativas a crime de opinião, né? Porque isso não existe no Brasil. Mas a gente sabe que os membros do STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, criminalizou a opinião no Brasil. Porque foi ele, né? Foi ele. Né? Porque isso não existe na legislação brasileira. Não está tipificado. E o que diz o princípio da legalidade da nossa Constituição? Né? Não há crime sem lei que o defina e não há pena sem prévia cominação legal, né? Pois é. Olha, ó. Não precisa ser muito inteligente para saber disso, né? Pois é.
Então, aí ele fez uma manifestação e comparou, né, essas prisões ao ato institucional número 5, né? Parece que tem um negócio desse aí. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou ser bem direta, sabe? Eu não tenho paciência com certas coisas. Jamais compararei o ato institucional número 5 com essas prisões que estão acontecendo hoje no Brasil. Eu vou dizer por quê. O ato institucional número 5 foi assinado pelo presidente Costa e Silva, por quê? Começou o regime militar com o ato institucional número 5. Por quê? Porque houve a revolução no Brasil. Pessoas queriam implantar no Brasil um regime comunista, um regime, queriam transformar o Brasil em satélite da União Soviética, né? E cometeram barbaridades no Brasil, tocaram o terror no Brasil, né? Explodiram, tacaram a bomba em Guararapes, sequestraram o embaixador americano, teve o fuzilamento do major, acho que é major, o capitão Charles Chandre, houve o assassinato daquele capitão da Polícia Militar, tenente, né? Acho que é tenente da Polícia Militar, não foi? Daquele soldado, do Mário Cosel. Houve os justiçamentos, houve. O que mais que aconteceu? Assaltos a banco, sequestro de avião, né? E queriam transformar o Brasil num satélite da União Soviética. Políticos, na época, estavam trabalhando para que isso acontecesse. Havia o pessoal da cultura estava apoiando isso aí. Estavam incentivando, né? Então, o ato institucional foi a instauração do regime militar no Brasil. Eu me lembro que quando eu estava... nós estávamos viajando, eu era pequena, né? Foi 68, né? Não, foi 68. Na verdade, eu era pequena, mas meu pai, quando eu fui crescendo, meu pai explicava isso. Meu pai explicava. Aí o que aconteceu? Alguns parlamentares foram caçados. Por quê? Porque estavam defendendo o comunismo no Brasil. Queriam acabar com a soberania da nossa nação. Será que existe alguma coisa semelhante hoje no Congresso Nacional? Nós temos parlamentares comunistas que querem vender o Brasil para o Partido Comunista, para o Partidão Comunista, para o PCC. Não teve aquela que diz que se deita para passar por cima? Não tem um pessoal aí que anda cantando, anda incentivando dando parabéns aí pro MST, que é o braço armado da esquerda brasileira, dando parabéns para ficar cantando aí a Internacional Comunista, que quer arrancar nosso presidente que foi eleito democraticamente, pissolista, que saiu do PSOL, foi para a Rede, que é outro partido de esquerda radical. Será que nós temos alguma coisa semelhante? Será que nós temos o pessoal da cultura hoje que está apoiando o comunismo? Apoia o comunismo porque tem interesses próprios em continuar mamando na teta da Lei Rouanet, ganhando os milhões, não vê a outra lá mandando nosso presidente para aquele lugar, incentivando a juventude? Vocês sabem, gente, que é tática para se implantar um regime comunista no Brasil, dominar o setor da cultura? Porque dominando o setor da cultura vai influenciar a juventude. Será que nós temos professores de universidades doutrinando os alunos, os estudantes? Será que nós temos professores em escolas públicas
ideologizando os adolescentes, querendo implantar ideologia de gênero, dizer que menino não é menino e menina não é menina. Então, esse pessoal, com um ato institucional, esse pessoal foi preso. Muitos foram presos. Líderes estudantis que hoje estão infernizando o atual governo, que estavam na década de 60 e hoje estão infernizando o atual governo. Dentre eles, dentre esses caras aí, tinha parece que é o Fernando Henrique, o José Serra, a Marilena Chaui. Ela não fez um livro aí que diz que o presidente Médici era um presidente sanguinário e o Mao Tse-tung era um grande timoneiro? Tem um livro desse dela aí. Que odeia a classe média. Aí, gente, o ato institucional foi o início do regime militar para colocar o Brasil em ordem. E não houve exílio, não. Cantores, os cantores que hoje, que são contra o governo, que estão infernizando o governo e que são a favor e querem de volta a teta da Lei Rouanet, estão contra o nosso atual presidente. Os mesmos cantores da época. Aí você vê em determinados vídeos no YouTube dizendo que eles foram exilados. Ninguém foi exilado. Ninguém foi exilado. Eles se autoexilaram. Não houve decreto de exílio no Brasil. Eles fugiram para não responder os processos das barbaridades que fizeram aqui dentro. E outra coisa. O que eu queria dizer mais em relação a isso? Então, eu não vou comparar. Teve censura? Teve. Só que a censura foi a censura desse pessoal que queria destruir a nação brasileira e continua querendo. Porque esse mesmo pessoal que fez essa revolução envelheceu, mas fez discípulos no decorrer dessas décadas e está hoje atucanando o nosso governo, querendo implantar o comunismo aqui no Brasil. Transformar o Brasil num satélite da China. Antes era da União Soviética. Vocês sabem, né, o que Stalin fez com o pessoal, né? Para implantar a revolução, a Revolução Russa, né? As mortes dos czares, né? Coisa mais horrorosa, gente. Matou não sei quantos milhões de pessoas de fome, crianças. A coisa mais horrorosa. É o expurgo, todo mundo que se levantou contra e quem ele achava que estava contra ele mandava eliminar. Foi assim no mundo inteiro. Então esse pessoal quer implantar isso aqui e queria em 64. Só que aí o nosso exército entrou e aí houve a decretação do regime militar, que foi o ato institucional número 5. Agora eu vou comparar essas prisões arbitrárias e ilegais sem base ao ato institucional? Jamais. Eu agradeço muito a Deus por nós termos tido no Brasil a contra-revolução. Eu agradeço. Agora, essa perseguição que nós estamos sofrendo hoje é só contra os canais conservadores, é o pessoal anticomunista, é o pessoal que defende a família, que defende o casamento, que defende, que não quer a implantação da ideologia de gênero nas escolas, a linguagem neutra para destruir a nossa língua, para depois implantar a língua aqui do paizão comunista. Montar as escolas de mandarim. Daqui a pouco não se fala mais português no Brasil, vai se falar mandarim. Né? Era só o que faltava, né? Colocar aqui os institutos Confúcio, hein? Que estão sendo banidos lá dos Estados Unidos, porque estão enfiando coisa na cabeça da juventude. Né?
Pois é isso que esse pessoal quer. Um dos objetivos dessa linguagem neutra é isso aí, destruir a nossa língua, destruir a nossa identidade como brasileiros, destruir a nossa pátria. E aí estão perseguindo os conservadores e estão soltando todos os bandidos, todos os comunistas. Não soltaram o maior comunista que tem no Brasil? Soltaram. O ex-presidiário, chefe do Petrolão, e estão querendo dizer que o Petrolão não existiu. Aí, ó. Estão querendo enfiar isso na cabeça do brasileiro. Que não existiu o quê? E o dinheiro que foi repatriado das delações? Tiraram o dinheiro de onde? Da roubalheira, nas contas no exterior, nos paraísos fiscais, né? Povo, agora eu vou falar uma coisa, gente, esse pessoal aí não foi inocentado. Houve uma decretação de nulidade, não é sentença de inocência, não foi declarada a inocência deles. O pessoal forçou a barra até anular tudo. É aquele negócio, anomia, mas não vou falar mais sobre isso, porque eu já falei demais. Soltou esse pessoal todinho, tá todo mundo solto. Daqui a pouco do Rio de Janeiro também vai ser solto lá, o Cabral. Vai demorar muito não. Mas não foi para isso que eu estou fazendo esse vídeo não. Bom, então, o que eu quero falar para vocês? Não houve decretação de inocência, e mesmo que eles tivessem arrumado uma inocência fictícia, o povo brasileiro já condenou esse pessoal. Esse pessoal está condenado pela sociedade brasileira, porque a sociedade sabe que o Petrolão existiu, que o Mensalão existiu, que mandaram o nosso dinheiro via BNDES para as ditaduras, para fazer obras nas ditaduras, para financiar países ditadores, né, que perseguem as pessoas, que prendem as pessoas e que matam as pessoas quando elas não se submetem ao Partidão Comunista, que persegue mesmo, pois é. Né? Que o povo passa fome nesses países, né? Mas mandou para lá. Enquanto deixou de fazer aquilo que deveria ter sido feito, a Ferrovia Norte e Sul, a conclusão da transposição do Rio São Francisco, as BRs que o nosso atual governo está entregando, né? Os caminhoneiros que eu digo, né? As obras de infraestrutura, de saneamento, que deixaram de fazer lá na Bahia, por isso que a Bahia está aquele caos, o sul da Bahia. Enquanto isso, o governador de lá está envolvido lá no consórcio, né? Consórcio da roubalheira. Olha aí, ó. Estão investigando ele, né? Estão investigando. Pois é. Vamos ver o que vai dar, né? Pois é. Sumiço do dinheiro, né? Empresa de maconha, empresa de vinho. Gente, será que o Brasil ainda tem jeito? Tem horas que eu fico assim, Jesus amado. Então, esse pessoal está todo solto, mas a perseguição está sendo feita somente aos conservadores. O Daniel Silveira é um conservador, né? Falou muitas coisas, né? Tá, que algumas ele não deveria ter falado, ou pelo menos deveria ter falado de outra forma, né? Mas muita coisa que ele falou, né? É verdade, né? Pois é. Eu concordo. Eu e uma grande parte do Brasil. E o Alan dos Santos, né? Querem sumir com o Brasil Paralelo, só que não vai, né? Não vai. Investigaram as contas do Brasil Paralelo, não encontraram nada, quebraram a cara. Achei que foi pouco. Né? Pois é. O Brasil Paralelo está mostrando o que é o comunismo, como é que esse pessoal age. Então, eu não vou comparar nunca o ato institucional número 5 com essas prisões aí. O ato institucional número 5 foi necessário. Agora, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Esse país aí comunista está fazendo portos no mundo inteiro. Portos para manutenção de navios de guerra. Vocês podem saber disso. Fez um lá na África. E está lá em Cuba. Está usando lá o Porto de Mariel. Vai explorar 99 anos e está fazendo obra de infraestrutura em Cuba. Que será, hein? Será que vai fazer um porto lá para encostar navio de guerra lá, hein? Você sabe que nós tivemos a crise dos mísseis, né? Acho que foi em 68, né? Cuba apontou mísseis soviéticos para os Estados Unidos. Bem na época que foi decretado o ato institucional número 5 aqui no Brasil pelo presidente Costa e Silva.
que a esquerda tentou matar com a bomba de Guararapes e não conseguiu. Aí, ó, dá para comparar? Dá para comparar o ato institucional número 5 com essas prisões que estão acontecendo hoje? Gente, vocês abrem o olho, não cai nessa conversa, não. Não cai nessa conversa. Nós estávamos, na década de 60, havia uma guerra fria, Estados Unidos e União Soviética. Capitalismo contra comunismo, gente, é o que nós estamos vivendo hoje aqui. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Aí pergunta para mim, Virgínia, você é a favor do ato institucional número 5? Claro que sou. Claro que sou. Tinha necessidade? Tinha. Esse país hoje, que é o Brasil, que é a nossa comida, que é nossos peixes, que é nossos minérios, que é nosso sol, que é nosso turismo, que é nossa energia, que é nossa soja, que é nossas terras agricultáveis, tá fazendo base militar no mundo inteiro, fazendo portos. Para que será, hein? Gente, assista os vídeos da NTD e do Giro Militar. Um general, parece que é Steven Power, fala da preocupação dos Estados Unidos com o avanço da China comunista. Ele fala. Assista os vídeos da NTD, o nosso ex-ministro das Relações Exteriores, ele também participou, ministro Ernesto Araújo, ele fala sobre a influência desse país aqui dentro. Será que daqui a pouco nós vamos ter escola de mandarim aqui dentro, hein? Instituto Confúcio? Nós temos parlamentares que estão trabalhando para se implantar o comunismo aqui no Brasil. Vê aquele deputado psolista que fez umas perguntas para o ministro da Defesa, o general Braga Neto, perguntando por que os generais estavam ganhando, falando a respeito dos contra-cheques dos generais. Aí o general explicou, né? Aí ele perguntou se os parlamentares de esquerda estão sendo monitorados, porque questionaram, perguntaram, parece que eles indagaram qual material que estava sendo utilizado no exercício militar lá de Lorena, né? Do Exército, da Marinha e da Aeronáutica brasileiros, né? Com o Exército dos Estados Unidos, do Paraguai e da Argentina. Aí eles queriam saber, parece que queriam saber. Aí ele perguntou se esses parlamentares de esquerda estavam sendo monitorados. Aí o general Braga Neto disse que não viu o nome dele. Não vi seu nome, não tem isso não. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Os inimigos da nação brasileira já estão todos identificados. Todos. Já estão pintados de verde, de amarelo, de vermelho, né? Já! Claro que já, gente. Pelo menos eu penso assim, né? Isso é uma exposição minha, né? Eu penso, né? Eu acho que a coisa tá... Não era assim na década de 60? Meu pai falava. Jogava tinta nos líderes, no pessoal que executava a patifaria no Brasil. Pois é. E o psolista, inocente, neném, né? Inocente. Bichinho. Ele não quer mais nada, não. Ele só quer tirar a soberania da nossa nação. Ele só quer entregar o Brasil para o país comunista, né? Mas não vai. Gente, então é isso. Jamais compararei o ato institucional com essas prisões absurdas que estão acontecendo no nosso país, porque eles estão acontecendo, sabe por quê? Porque eles estão censurando as redes sociais. Falaram da censura, né? Estão falando da censura no regime militar e estão fazendo censura aqui. Só que, naquela época, a censura houve para não se implantar aqui um regime genocida. Agora é o contrário, eles estão censurando porque nós estamos lutando para não se implantar o comunismo aqui. São eles, é a esquerda que está fazendo a censura, né? Aí vocês depois procurem saber os cantores.
Os mesmos cantores, aquele do Embaixo dos Caracóis, os seus cabelos, né? Ele não tem uma música assim? Comunista! Quer a Lei Rouanet de volta, tá falando do nosso presidente. Esse pessoal todinho, gente. Então vocês não caem nessa balela não, viu? Eu tinha que falar, né? Eu tenho que né, defender. Eu vou defender as nossas Forças Armadas, o Exército Brasileiro, até o último dia da minha vida que eu tiver aqui nessa terra. Vou defender, porque eu sei o que esse pessoal queria fazer com o Brasil. E continua querendo, viu? E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse pessoal não para. E eu vou falar Gente, tem um programa aí chamado Provocações. Provocações 342 e 343. Viu? Com o Megamente, ele participa. Lá ele fala das eleições na América do Sul. Que eles queriam e trabalharam para isso. Trabalhamos para isso e fizemos, tanto é que fizemos o Foro de São Paulo e o Grupo de Marbella. Aí fala daquele candidato e fala assim, todos eles foram presidentes, porque nós trabalhamos para isso. Como é que será que eles trabalharem? E o que gosta de esbravejar, ele disse, esse ainda não foi presidente. Ó. Já pensou se esse cara tivesse sido presidente do Brasil, a bagaceira que ia ser, hein? Pois é. Gente, assista esse programa aí, Provocações. É a entrevista dele, e no final ele diz, eu nunca irei me dobrar. Nunca irei me dobrar.